Eu vou conversar agora com o jurista Dr. Miguel Reale Júnior para saber um pouco sobre essa história de elo, do que foi encontrado, da minuta que foi encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres e a apuração que está ocorrendo como um todo sobre os atos golpistas do domingo. Doutor Miguel Reale, muito obrigada, viu, por conversar conosco aqui no Poder Expresso, no SBT News. Muito bem-vindo. Já começo perguntando em relação até a uma declaração do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, que fez a leitura de que essa minuta encontrada na casa de Anderson Torres é o elo da corrente golpista, ou seja, de tudo que vinha acontecendo, desde as manifestações pós-segundo turno até esses atos desse domingo. O senhor considera que ela pode servir como um documento de prova desse elo, de fato, doutor Miguel? Boa tarde, é um prazer estar novamente no SBT. Sem dúvida, creio que o ministro Flávio Dino tem toda a razão. Ou seja, era comum ouvir ao longo de outubro e novembro, a partir do resultado, que algo aconteceria e que em poucas horas tudo mudaria. Os bolsonaristas repetindo isso a todo instante. E isto motivou também a sua concentração em frente aos exércitos, frente aos QGs dos exércitos, constituindo inclusive verdadeiras cidades, como ocorreu em Brasília. E qual era a expectativa alimentadora dessa reunião? Era a possibilidade de um golpe. E esse golpe estava, sem dúvida alguma, planejado contra o Tribunal Eleitoral, contra o deputado. Lembrar que o PL entrou com um pedido de averiguação do resultado, cingido exclusivamente à eleição presidencial. E há uns dados curiosos a serem observados nesse modelo de ato de decretação de estado de defesa. Primeiro é que ele se limita à eleição presidencial. Essa era a proposta, inclusive, do PL, que foi rejeitada e com um argumento que liquidou absolutamente com a proposição de averiguação da eleição e que acabava também com o estado de defesa que estava previsto, estava sendo pretendido. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes disse, bom, faça um aditamento, porque se a eleição está comprometida com relação à eleição presidencial do segundo turno, essas mesmas urnas serviram para a eleição do primeiro turno, em que foram eleitos deputados, senadores, governadores. Faça o aditamento, senão haverá, evidentemente, um litígio com má-fé. E isto quebrou a perna desse argumento golpista e, sem dúvida, isso estava na proposta do PL, na proposta de golpe de estado de defesa, que a interferência do estado de defesa seria exclusivamente para a eleição no segundo turno, ou seja, para a eleição presidencial. E só para a presidencial, nem a eleição no segundo turno para governadores. Então isso já mostra que tinha todo esse elo entre o partido e o que mais me impressiona é que havia um elo com apoio militar, que por sua vez deu a morada na sua frente nos QGs do Exército, porque neste decreto de estado de defesa havia de uma comissão averiguadora, e essa comissão era composta por 8 representantes do Ministério da Defesa. Então veja que as coisas vão se casando e é necessário aprofundar essas investigações através de sigilos telefônicos. Foi uma pena até que não houvesse estado de defesa decretado agora, porque facilitaria muito a obtenção dos celulares e dos conteúdos dos celulares, mas há possibilidade, já estão sendo decretadas a quebra de sigilo, é necessário aprofundar. Ou seja,
Este elo precisa ser descoberto. O presidente Lula ontem se manifestou no sentido da sua desconfiança com relação ao comportamento das parcelas das Forças Armadas, inclusive, estranhamente, o batalhão de proteção do Palácio Planalto não estava presente naquele domingo. Houve proteção de um coronel àqueles que estavam ocupando o Palácio do Planalto. Tudo isso precisa ser averiguado, porque não podemos viver com a desconfiança de que de uma hora para outra fatos como esse possam ser repetidos. Doutor Miguel Reale Júnior, em relação ao teor do documento, pelo que o senhor viu ali, dá para ter uma ideia se aquilo ali teria sido elaborado, por exemplo, em conjunto, quer dizer, a várias mãos, se seria algo feito por leigos ou, de fato, com gente que tem embasamento jurídico? Dá para fazer alguma leitura nesse sentido? Não, embasamento jurídico não tem, mas não foi feito por leigos, porque pensou em várias hipóteses e cobertura de várias situações. Né? A decretação do estado de defesa, exclusiva ao TSE, relativa à eleição presidencial no segundo turno, ao mesmo tempo criava essa comissão e estabelecia que o seu resultado seria da apreciação de órgãos que poderiam ser convidados a participar do golpe, inclusive a Ordem dos Advogados, mas participaria depois para tentar dar legitimidade a um ato. Evidentemente, o que se pretendia era já o resultado de decretar que a eleição tinha sido fraudada, né? E que o resultado era outro, não era o Lula, mas era o Bolsonaro que tinha vencido a eleição. E aí chamava a Ordem dos Advogados para chancelar, para dar um colorido, para invernizar aquele golpe tão tacanho. Né? Ou seja, não tem nenhum embasamento, não tem nenhuma viabilidade, mas não foi feita por pessoas alheias ao mundo jurídico. Não, isso não. Né? E esse documento... Desculpa, e esse documento, o teor dele, ele tem condições, por exemplo, de ser associado diretamente a alguma investigação contra o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro? É isso que tem que ser examinado, porque tudo leva a crer que sim, os indícios todos se somam, as falas do ex-presidente, a expectativa que sempre gerava de que haveria alguma medida salvadora. Agora, o ministro da Justiça deveria obrigatoriamente, ao receber um documento desse, ter determinado que houvesse abertura de inquérito contra aquele que elaborou. Se caso ele vai dizer que não foi ele, né? Caso ele vai dizer que não foi sua equipe ou seus assessores do Ministério da Justiça. Ele prevarica na medida em que ele não toma medidas para determinar a apuração de preparação de um golpe de Estado. Não é? É isto que fica claro que ele aderiu, né, de certa forma, ao não denunciar e não tomar medidas e não tornar público que haveria essa intenção de fraudar o resultado eleitoral. Deixa eu aproveitar e perguntar uma outra coisa ao senhor, especificamente sobre o Anderson Torres, porque ele está nos Estados Unidos, ficou de se apresentar à justiça, já que já foi determinada a prisão dele, mas não se apresentou ainda. Flávio Dino disse que se até segunda-feira ele não se apresentar, vai pedir a extradição. Eu queria entender isso em relação ao próprio processo, a própria investigação contra Anderson Torres agora, caso ele não apareça, se isso prejudica ainda mais a situação dele, complica ainda mais a situação dele dentro de todo o processo de investigação. Sim. A extradição pode ser solicitada quando há prisão preventiva. Aí as autoridades, ao ministro da Justiça, o juízo comunica o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça entra em contato com o Ministério das Relações Exteriores, que tem contato com a autoridade central do país onde se encontra o extraditando. Então, pode haver pedido de extradição
entrar na lista vermelha da Interpol também. E isto, sem dúvida nenhuma, conspira contra o ministro da Justiça, que se exime de ser submetido ao processo criminal. Ele havia dito, quando decretada a prisão preventiva, que ele iria voltar ao Brasil. Isso foi antes de se revelar que havia sido encontrado no armário da sua casa esse projeto de golpe. Né? E agora não sei qual vai ser a atitude dele, porque ele, naquela oportunidade, há 2 dias atrás, ele disse que já estava embarcando de volta ao Brasil, mas por hora ainda se encontra nos Estados Unidos. E o mesmo em relação a retorno ao Brasil, também só pode ser exigido, por exemplo, do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, caso haja alguma investigação que leve até um pedido de prisão preventiva? Sim, é necessário que exista, ou para ver extradição, é necessário que haja um procedimento, um processo criminal, que esses crimes listados num acordo existente entre os 2 países, o Brasil e o país onde está o extraditando, no caso dos Estados Unidos, e que haja uma condenação ou uma prisão preventiva. Exigência de uma legislação antiga que rege a matéria de extradição, que é ainda um decreto de 1938. Doutor Miguel Reale Júnior, muito obrigada, viu, por ajudar a gente a entender parte do que está acontecendo em relação a esses atos. É difícil entender tudo o que está acontecendo. É difícil. Acho que a gente ainda vai demorar muito tempo para entender, inclusive, tudo que já aconteceu. Para saber todas as tramas, né, que estão por trás. Mas que há muita fumaça, aí logo se chega no fogo. Né? Uma vez mais, muito obrigada, viu? E bem-vindo sempre. Obrigado.